Existem pessoas que não desabam diante dos outros. Elas não gritam no meio da rua, não quebram nada dentro de casa, não desaparecem por dias, não deixam uma confissão escrita sobre a mesa, não se tornam escândalo público. Pelo contrário, elas continuam respondendo mensagens, continuam trabalhando, continuam estudando, continuam sorrindo na hora certa, continuam parecendo normais o bastante para que ninguém perceba. Mas por dentro, alguma coisa começa a se decompor lentamente. Primeiro, a pessoa deixa de dizer a verdade para si mesma. Depois, começa a justificar pequenas covardias. Em seguida, aprende a conviver com culpas que antes a incomodavam. E quando percebe, já não está apenas cansada, nem apenas triste, nem apenas perdida. Ela está distante da própria consciência. Esse é o tipo de colapso que Dostoiévski enxergou como poucos. Não o colapso teatral, barulhento, visível, mas aquele que acontece em silêncio, quando a alma começa a se dividir contra si mesma. Dostoiévski não escrevia apenas sobre criminosos, miseráveis, jogadores, humilhados ou fanáticos. Essa é a leitura superficial. Ele escrevia sobre o instante exato em que o ser humano começa a romper por dentro. O momento em que uma ideia parece pequena, mas começa a envenenar tudo. O momento em que uma justificativa parece inteligente, mas já é uma fuga. O momento em que o orgulho aparece vestido de lucidez. Em Crime e Castigo, Raskolnikov não cai no momento em que levanta a mão contra alguém. Ele já estava caindo antes. O crime foi apenas a parte visível de uma destruição que já acontecia em seu quarto, em sua pobreza, em seu isolamento, em sua irritação, em sua vergonha, em sua febre interior. Ele vivia apertado num espaço quase sufocante, afastado das pessoas, tomado por pensamentos que não descansavam. E ali, antes de qualquer sangue, antes de qualquer punição, antes de qualquer tribunal, o orgulho já havia aberto uma fenda. Essa é a brutalidade de Crime e Castigo. Dostoiévski mostra que a alma não se destrói apenas por atos extremos. Ela se destrói quando começa a aceitar uma mentira como se fosse verdade. Raskolnikov não queria apenas escapar da miséria. Ele queria provar algo sobre si mesmo. Queria acreditar que talvez fosse diferente dos outros, mais forte, mais lúcido, mais autorizado a ultrapassar certos limites. E é justamente aí que a queda começa quando ele permite que o orgulho transforme o outro em obstáculo, a consciência em fraqueza e a culpa em algo que poderia ser vencido pela inteligência. Dostoiévski entende que o ser humano raramente se perde de uma vez. Primeiro ele cria uma teoria. Depois usa essa teoria para anestesiar a consciência. Depois chama essa anestesia de coragem. E quando finalmente age, já está apenas obedecendo a uma podridão que cresceu em silêncio. Talvez seja por isso que Dostoiévski continue assustadoramente atual, porque hoje também existem pessoas funcionando por fora e apodrecendo por dentro. Gente que acorda, trabalha, estuda, posta, conversa, responde, ri, produz, aparece, mas não consegue mais sentir paz quando fica sozinha. Gente que não cometeu nenhum crime, mas traiu alguma verdade interna. Gente que não foi condenada por ninguém, mas vive se defendendo da própria consciência. Gente que se acostumou a justificar o que sabe que está errado. Gente que chama frieza de maturidade, orgulho de amor próprio, fuga de liberdade, isolamento de profundidade. E aos poucos, sem perceber, a pessoa vai perdendo contato com aquilo que ainda poderia salvá-la. A capacidade de ouvir a própria alma sem imediatamente construir um argumento contra ela. O colapso começa quando a consciência fala e o homem responde como advogado de si mesmo. E esse é apenas o começo da travessia, porque em Dostoiévski nenhum tema aparece sozinho. O orgulho nunca é só orgulho. Ele se liga à culpa. A culpa se liga ao sofrimento. O sofrimento se liga à liberdade. A liberdade se liga à fé. E a fé se liga à pergunta mais profunda que atravessa toda a obra dele. O que ainda pode salvar o ser humano quando ele já aprendeu a mentir para si mesmo? É por isso que este vídeo é apenas uma porta de entrada. Para atravessar Dostoiévski de verdade, é preciso entrar nesse abismo por camadas, conectando crime e castigo, memórias do subsolo, os irmãos Karamazov, os demônios e outras obras como partes de uma mesma anatomia da alma humana. Foi por isso que nasceu Dostoiévski, o abismo humano, não como um curso de literatura, não como resumo de livros,
mas como uma imersão filosófica, psicológica e existencial para quem quer entender aquilo que existe de mais profundo, contraditório e assustador dentro do homem. Porque talvez o maior perigo não seja descobrir que existe culpa dentro de você. Talvez o maior perigo seja descobrir que você ficou bom demais em justificá-la. Raskolnikov não é apenas um personagem distante, preso numa Rússia antiga, caminhando por ruas sufocantes e quartos miseráveis. Ele é uma imagem extrema de uma possibilidade humana. A possibilidade de transformar dor em superioridade, de transformar inteligência em permissão, de transformar sofrimento em desculpa para esmagar a própria consciência. Dostoiévski nos força a olhar para esse ponto sem romantizar, sem aliviar, sem dar uma saída fácil. Ele mostra que o homem pode se perder justamente quando acredita estar enxergando mais do que todos. Pode afundar exatamente quando se sente acima dos demais. Pode destruir a si mesmo enquanto tenta provar que é forte. Mas existe uma coisa ainda mais perigosa do que sofrer em silêncio: acreditar que o próprio sofrimento prova que você é superior aos outros. O orgulho mais perigoso quase nunca entra fazendo barulho. Ele não chega gritando, não se apresenta como arrogância explícita, não aparece necessariamente em alguém que humilha os outros em voz alta. Muitas vezes, ele nasce em silêncio, dentro de uma frase que a pessoa repete apenas para si mesma: "Ninguém entende o que eu passei." E essa frase, no começo, parece apenas dor, parece defesa, parece uma tentativa legítima de proteger algo ferido. Mas, aos poucos, ela muda de forma. O sofrimento vira identidade. A identidade vira exceção. A exceção vira permissão. E quando o ser humano percebe, já não está apenas dizendo que sofreu. Está dizendo que, por ter sofrido, pode ultrapassar certos limites. É nesse ponto que Dostoiévski se torna assustador, porque ele mostra que a alma não começa a cair quando o homem se declara mal. Ela começa a cair quando o homem encontra uma explicação inteligente para não se ajoelhar diante da própria verdade. Em Crime e Castigo, Raskolnikov não é apenas um homem pobre, isolado e desesperado. Se fosse apenas isso, sua história seria mais simples. O que torna sua queda tão profunda é que ele tenta transformar uma ferida de orgulho em teoria moral. Ele não quer apenas dinheiro. Ele não quer apenas sair da miséria. Ele quer testar a si mesmo. É descobrir se pertence à massa comum dos homens ou se está entre aqueles que, segundo sua própria imaginação, teriam o direito de atravessar a lei em nome de algo maior. Esse é o veneno central. Ele não comete apenas um crime contra outro ser humano. Antes disso, comete um crime contra a própria consciência, porque começa a tratá-la como se fosse um obstáculo menor diante de uma ideia grandiosa. O orgulho de Raskolnikov não é simples vaidade. É a necessidade desesperada de provar que sua dor não foi em vão, que sua inteligência o separa dos demais, que sua miséria esconde algum destino excepcional. E é exatamente por isso que Dostoiévski não deixa o leitor confortável, porque Raskolnikov não surge como um monstro distante. Ele surge como uma possibilidade humana levada ao extremo. Existe nele uma lógica que assusta porque não é totalmente estranha. Quantas vezes alguém ferido começa a olhar para os outros como se fossem superficiais demais? Quantas vezes alguém humilhado passa a acreditar que sua humilhação o tornou mais profundo, mais lúcido, mais autorizado a desprezar a vida comum? Raskolnikov quer provar que não é apenas mais um. Quer sair da condição de vítima tornando-se juiz. Mas, em Dostoiévski, quando o homem tenta se salvar pelo orgulho, ele apenas constrói uma cela mais sofisticada. Ele pode chamar isso de grandeza, coragem ou lucidez, mas por baixo existe uma alma incapaz de aceitar a própria fragilidade. E quando uma alma não aceita ser humana, ela começa a justificar o desumano. Esse mesmo orgulho aparece em Memórias do Subsolo, mas com outra máscara. O homem do subsolo não levanta uma teoria grandiosa para atravessar a lei como Raskolnikov. Ele se enterra na própria consciência. Ele se apresenta como doente, mau, desagradável, mas mesmo essa confissão não é pura humildade. Há nela uma espécie de orgulho invertido. Ele sofre por se sentir lúcido demais, consciente demais, ferido demais, incapaz demais de participar da simplicidade da vida. Ele despreza os homens de ação porque parecem limitados. Despreza a felicidade simples porque ele parece vulgar. Despreza a espontaneidade porque ele já não consegue possuí-la. E assim transforma a própria paralisia em prova de inteligência.
Esse é um dos retratos mais cruéis de Dostoiévski. O homem que se acha profundo porque não consegue viver. O homem que chama sua prisão interior de consciência superior. O homem que prefere o ressentimento à humilhação de ser apenas mais um ser humano precisando de amor, perdão e presença. O subsolo psicológico começa quando a pessoa se convence de que sua ferida a coloca acima da vida comum. Ela não diz isso claramente, mas age como se dissesse. Quando alguém a aconselha, ela pensa: você não entenderia. Quando alguém vive com leveza, ela pensa: você é superficial. Quando alguém ama com simplicidade, ela pensa: você ainda não sofreu o suficiente. E assim o orgulho se torna uma espiritualidade falsa. A pessoa transforma a dor em superioridade moral. Transforma excesso de pensamento em profundidade. Transforma isolamento em prova de lucidez. Transforma a amargura em identidade. O problema é que, em Dostoiévski, a dor não torna ninguém automaticamente mais verdadeiro. A dor pode revelar, mas também pode deformar. Pode purificar, mas também pode apodrecer. Pode abrir a alma, mas também pode endurecê-la. Tudo depende do que o homem faz com aquilo que sofreu. E o orgulho é justamente a escolha de usar o sofrimento como trono, não como espelho. É por isso que esse tema toca tanto o homem moderno. Hoje, muita gente não se orgulha de riqueza, beleza ou poder. Orgulha-se da própria ferida. Orgulha-se de ter sido traída, abandonada, incompreendida, rejeitada, humilhada. E como essa dor é real, ela parece justificar tudo. Justifica a frieza. Justifica a incapacidade de amar. Justifica a recusa de pedir perdão. Justifica a decisão de nunca mais confiar. Mas Dostoiévski parece sussurrar algo terrível por trás de cada personagem. Sofrer não torna o homem automaticamente nobre. Às vezes, o sofrimento apenas revela o que já estava escondido. Raskolnikov sofre e se agarra à ideia de superioridade. O homem do subsolo sofre e se agarra ao ressentimento. Um tenta se elevar acima da lei. O outro se enterra abaixo da vida. Mas nos dois existe a mesma recusa. Aceitar a humilhação de ser humano, limitado, culpado, carente, contraditório e necessitado de redenção. Essa é a primeira grande fenda da alma em Dostoiévski, o orgulho que parece força, mas na verdade é medo. Medo de admitir culpa, medo de pedir ajuda, medo de ser comum, medo de descobrir que a própria inteligência não salva, medo de perceber que a dor não dá direito de destruir ninguém, nem os outros, nem a si mesmo. Por isso, quem sente que essa ideia toca em algo pessoal precisa continuar essa travessia com cuidado, porque Dostoiévski nunca trata o orgulho como um defeito superficial. Ele trata o orgulho como uma prisão da alma. No Dostoiévski, o abismo humano, essa ligação entre orgulho, subsolo psicológico e queda moral é aprofundada em camadas, conectando crime e castigo, memórias do subsolo, os irmãos Karamazov e os demônios. Porque em Dostoiévski, o orgulho nunca termina em grandeza. Ele começa como defesa, cresce como teoria, amadurece como ressentimento, e quando finalmente revela sua face verdadeira, mostra que o homem não queria ser livre. Queria apenas não precisar se curvar diante da verdade. Existe um castigo que não precisa de juiz, cela, sentença, algema ou testemunha. Ele começa antes da polícia bater a porta, antes do mundo descobrir qualquer coisa, antes de alguém apontar o dedo e dizer: foi você. Esse castigo nasce no lugar mais íntimo e mais impossível de fugir, a consciência. Em Dostoiévski, o homem não é punido apenas quando a sociedade o condena. Muitas vezes, ele já está condenado quando ainda parece livre. Anda pelas ruas, fala com pessoas, tenta dormir, tenta comer, tenta parecer normal, mas dentro dele alguma coisa não deixa mais a vida continuar como antes. A culpa não aparece como uma frase bonita de arrependimento. Ela aparece como presença, como febre, como ruído interno, como uma sombra que segue o homem mesmo quando ninguém o está seguindo. É por isso que Crime e Castigo não é apenas a história de um crime. É a história de uma alma que descobre tarde demais que existem portas que, depois de atravessadas, continuam abertas dentro de nós. Raskolnikov tenta fazer o que muitos homens orgulhosos tentam fazer diante da própria queda: transformar culpa em raciocínio. Ele não quer apenas fugir da punição.
Ele quer provar para si mesmo que não deveria sentir culpa. Esse é o ponto mais terrível, porque se ele fosse apenas um criminoso comum, talvez temesse somente a polícia, mas ele teme algo mais profundo. Teme descobrir que sua teoria não foi suficiente para calar sua alma. Ele tenta encaixar o crime numa explicação racional, tenta convencer a si mesmo de que ultrapassou uma fronteira reservada aos homens extraordinários, tenta olhar para o próprio ato como se fosse uma experiência moral, quase uma prova de grandeza. Mas o corpo começa a traí-lo. A febre aparece, a irritação aumenta, o medo atravessa suas palavras, o isolamento se torna mais pesado, a mente entra em desordem, e aquilo que ele queria dominar pela inteligência começa a dominá-lo por dentro. Dostoiévski mostra que a consciência pode desmontar um homem antes que qualquer tribunal toque nele. Esse é o verdadeiro castigo invisível. Raskolnikov acreditava que o problema estava fora, na pobreza, na injustiça, na velha agiota, na sociedade, nas circunstâncias, na miséria que o esmagava. Mas depois do crime, ele descobre que o problema não termina quando o obstáculo externo desaparece. Pelo contrário, o mundo externo pode até ficar em silêncio, mas o mundo interno começa a gritar. Não basta esconder provas, não basta despistar suspeitas, não basta parecer normal, não basta construir uma teoria que explique tudo. A consciência continua lá e ela não fala a linguagem da vaidade. Ela não se impressiona com argumentos brilhantes. Ela não aceita ser enganada por frases bem construídas. Ela sabe. E quando a alma sabe, todo o resto vira encenação. O homem pode andar livre pela rua e ainda assim carregar uma prisão dentro do peito. Pode conversar com os outros e continuar ouvindo uma acusação silenciosa. Pode tentar dormir e descobrir que a noite não apaga aquilo que foi violado. A culpa, em Dostoiévski, não é apenas arrependimento. Arrependimento pode ser momentâneo, pode nascer de uma consequência, pode aparecer depois que tudo deu errado. A culpa é mais profunda. A culpa é a percepção de que algo sagrado foi quebrado dentro da ordem moral da própria alma. É a sensação de que o homem já não consegue voltar ao ponto anterior, porque ele se tornou testemunha do próprio abismo. Raskolnikov não sofre apenas porque matou. Ele sofre porque sua teoria prometia libertá-lo da culpa, mas não conseguiu. Ele queria provar que estava acima do bem comum, mas descobre que a alma humana não obedece tão facilmente às ideias que o orgulho inventa. A mente pode dizer, eu tinha razão. A vaidade pode dizer, eu sou diferente. A teoria pode dizer, alguns homens têm direito. Mas a consciência, em sua forma mais profunda, responde sem gritar, você sabe o que fez. E essa frase invisível destrói mais do que qualquer acusação pública. É por isso que crime e castigo atravessa séculos sem perder força. Porque a maioria das pessoas nunca será julgada por um grande crime, mas quase todo mundo entende o que significa ser perseguido por dentro. Existem pessoas que nunca entraram num tribunal, mas são interrogadas pela própria memória todos os dias. Pessoas que traíram alguém e continuam sorrindo como se nada tivesse acontecido. Pessoas que abandonaram alguém no momento em que deveriam ter ficado. Pessoas que humilharam alguém para se sentir maiores. Pessoas que mentiram quando sabiam que a verdade exigia coragem. Pessoas que escolheram conveniência quando a consciência pedia sacrifício. E talvez ninguém descubra. Talvez o mundo continue tratando essas pessoas como normais, corretas, admiráveis, funcionais. Mas a alma sabe. E quando a alma sabe, a liberdade externa pode se transformar numa cela. O castigo invisível é acordar todos os dias diante daquilo que ninguém viu, mas você viu. Ninguém ouviu, mas você ouviu. Ninguém julgou, mas algo dentro de você já julgou. O homem moderno tenta escapar desse castigo de muitas formas. Ele se distrai, trabalha demais, posta demais, consome demais, racionaliza demais. Ele tenta transformar culpa em trauma, erro em fase, frieza em defesa, abandono em necessidade, mentira em estratégia. E nem sempre faz isso por maldade consciente. Muitas vezes faz porque não suporta encarar o que a própria consciência está tentando revelar. Mas Dostoiévski não deixa o homem fugir tão facilmente. Ele mostra que a culpa não desaparece apenas porque mudamos o nome dela. Você pode chamar de escolha, pode chamar de sobrevivência, pode chamar de maturidade, mas se a alma reconhece a violação, ela continuará cobrando.
E essa cobrança não vem como discurso moralista. Vem como inquietação, como insônia, como irritação sem causa, como vazio depois de uma vitória, como incapacidade de estar sozinho, como necessidade de se justificar para pessoas que nem perguntaram nada, porque quando o homem foge da culpa, ele passa a viver como réu de si mesmo. E esse é um dos pilares de Dostoiévski, o abismo humano, a culpa como punição invisível da consciência. Este vídeo mostra apenas uma camada, porque em Dostoiévski a culpa nunca aparece isolada. Ela se liga ao orgulho que tentou se colocar acima da verdade. Liga-se ao pecado entendido não apenas como regra quebrada, mas como ruptura interior. Liga-se à queda, ao sofrimento, ao desejo de redenção e à dificuldade humana de aceitar humildemente a própria culpa. Por isso, para entender crime e castigo em profundidade, não basta olhar apenas para o crime de Raskolnikov. É preciso atravessar o sistema inteiro de Dostoiévski, onde Memórias do Subsolo revela a consciência doente, os irmãos Karamazov abre a crise espiritual da culpa e os demônios mostra o que acontece quando a alma tenta substituir consciência por ideologia. No produto completo, essa travessia é aprofundada sem linguagem acadêmica fria, sem resumo superficial e sem transformar Dostoiévski em aula distante. Porque o que está em jogo não é apenas literatura, é o modo como o ser humano tenta sobreviver depois de trair a si mesmo. Mas a culpa não destrói o homem sozinha. Ela se torna ainda mais perigosa quando encontra uma mente inteligente o bastante para justificar a própria destruição. Existe um tipo de homem que não desaba porque enxerga pouco. Ele desaba porque enxerga demais. Ele não é destruído pela ignorância, mas por uma lucidez que perdeu a direção. Analisa cada gesto, cada palavra, cada silêncio, cada possibilidade de rejeição, cada olhar que talvez nem tenha significado nada. Antes de agir, já imaginou o abandono. Antes de falar, já ensaiou a vergonha. Antes de tentar, já escreveu mentalmente a própria derrota. E assim, pouco a pouco, a vida deixa de ser vivida e passa a ser interpretada como um processo interminável. Em Memórias do Subsolo, Dostoiévski coloca diante de nós um homem que não consegue simplesmente existir. Ele pensa sobre tudo, mas esse pensamento não o salva. Ele sabe demais sobre a própria miséria, mas esse saber não o transforma. Ele é lúcido, mas sua lucidez virou cárcere. E quando a consciência deixa de iluminar e começa a paralisar, o homem não se torna mais profundo. Ele começa a morar no subsolo de si mesmo. O homem do subsolo não é apenas um personagem estranho, amargo, isolado, quase caricatural. Ele é uma antecipação assustadora do homem moderno. Um homem que se observa enquanto sente, se acusa enquanto deseja, se ridiculariza enquanto sofre, se contradiz enquanto tenta explicar a própria contradição. Ele se define como doente, mau, desagradável, mas até essa confissão parece carregar um veneno secreto, porque ele não se entrega à verdade com humildade. Ele transforma a própria ruína em discurso. A própria obra afirma que uma consciência muito perspicaz é uma doença, e essa frase parece atravessar o tempo como uma lâmina. Porque Dostoiévski não está dizendo que pensar é ruim. Ele está mostrando o que acontece quando o pensamento se separa da vida, quando a consciência deixa de servir a alma e passa a devorá-la. O homem do subsolo não consegue amar sem se humilhar, não consegue agir sem se sabotar, não consegue desejar sem se desprezar. Ele é prisioneiro de uma inteligência que não se ajoelha diante de nada. Esse é um dos retratos mais dolorosos do colapso silencioso da alma humana. A pessoa que já não consegue viver sem explicar tudo. Ela precisa entender por que alguém demorou a responder, por que uma conversa esfriou, por que uma palavra soou diferente, por que uma lembrança voltou, por que uma dor ainda permanece. E a busca por explicação, que no começo parece maturidade, lentamente vira um labirinto. A pessoa começa a se proteger de todas as possibilidades e, tentando evitar a dor, evita também a vida. Ela não se entrega porque já previu a perda. Não confia porque já imaginou a traição. Não começa porque já calculou a vergonha. Não se aproxima porque já encenou mentalmente o abandono. Dostoiévski chama isso, em outro ponto, de afastamento da vida viva. O homem se desacostuma de ser corpo, presença, sangue, impulso, encontro. Ele passa a querer ser ideia, controle, análise, observador. Mas ninguém pode viver apenas como observador da própria existência.
Quem tenta se transformar em consciência pura acaba perdendo o contato com aquilo que ainda poderia curá-lo. E por isso esse tema não cabe em explicações rápidas. O homem do subsolo se conecta a Raskolnikov porque ambos tentam vencer a fragilidade humana pela inteligência. Um transforma orgulho em teoria moral. O outro transforma ressentimento em lucidez superior. Um atravessa a lei para provar que é extraordinário. O outro se enterra em si mesmo para provar que enxerga mais fundo do que os homens de ação. E os dois revelam uma mesma doença espiritual, a recusa de aceitar humildemente a própria condição humana. Essa mesma linha atravessa os demônios quando ideias passam a possuir homens vazios, e também atravessa os irmãos Karamazov quando a liberdade, Deus, culpa e consciência se tornam questões impossíveis de resolver apenas pela razão. É por isso que o Dostoiévski, o abismo humano existe como uma travessia completa, porque em Dostoiévski uma ferida nunca aparece sozinha. O subsolo psicológico se liga ao orgulho, o orgulho se liga à culpa, a culpa se liga à liberdade, e a liberdade sem direção pode levar o homem para regiões que ele não consegue mais controlar. Olhe para o presente e o homem do subsolo aparece por todos os lados. Ele está naquele que passa horas repetindo mentalmente uma conversa, tentando descobrir em que momento perdeu o controle da imagem que queria passar. Está em quem responde uma mensagem e depois relê 10 vezes, procurando sinais de fraqueza. Está em quem não vive um amor porque já imaginou o fim antes do começo. Está em quem não fala o que sente porque já ensaiou a rejeição. Está em quem não tenta mudar de vida porque já se viu sendo humilhado pelo fracasso. Está em quem se acha profundo porque sofre em silêncio, mas no fundo apenas perdeu a coragem de participar da vida. Dostoiévski não romantiza esse homem. Ele não diz que a consciência excessiva é sinal de grandeza. Ele mostra seu lado grotesco, doloroso, vergonhoso. Mostra que uma inteligência sem humildade pode virar jaula. Mostra que pensar demais, quando não conduz à verdade, pode se transformar numa forma sofisticada de covardia, porque às vezes a pessoa não está refletindo, está apenas criando razões nobres para continuar parada. No fim, o homem do subsolo assusta porque ele não está tão distante quanto parece. Ele vive em toda pessoa que transformou a mente em tribunal e a vida em acusação permanente. Em toda pessoa que se orgulha da própria lucidez, mas não consegue fazer um único gesto simples de amor. Em toda pessoa que sabe explicar a própria dor, mas não consegue sair dela. Dostoiévski mostra que o excesso de consciência, quando não encontra humildade, fé, responsabilidade e abertura para o outro, não conduz à profundidade. Conduz ao isolamento. E o isolamento, quando dura tempo demais, começa a aparecer identidade. Por isso, no produto completo, essa ligação entre memórias do subsolo, crime e castigo, os demônios e os irmãos Karamazov é atravessada sem superficialidade, sem autoajuda e sem linguagem acadêmica fria. Porque o problema não é apenas entender um personagem, é perceber quando a própria alma começou a descer para o subsolo. E talvez a pergunta mais difícil seja esta: você está pensando para encontrar a verdade, ou pensando apenas para nunca precisar viver? Existem momentos em que o ser humano não parece mais agir como alguém que escolhe, parece agir como alguém tomado por alguma coisa. Não no sentido místico mais simples, não como uma possessão grotesca de filmes antigos, mas como uma invasão silenciosa da alma. Uma ideia entra no lugar da consciência. Um ressentimento entra no lugar do amor. Uma ideologia entra no lugar da responsabilidade moral. E pouco a pouco, o homem começa a chamar destruição de lucidez. Em Os Demônios, Dostoiévski escreve justamente sobre isso. O instante em que o vazio espiritual deixa de ser apenas um problema individual e começa a contaminar pessoas, grupos, discursos, cidades inteiras. O mal já não aparece apenas como crime isolado. Ele aparece como atmosfera, como febre coletiva, como uma doença invisível que transforma seres humanos em instrumentos de ideias. Não é por acaso que o romance começa com a imagem bíblica dos demônios entrando nos porcos. Dostoiévski usa essa passagem como símbolo de uma sociedade adoecida por miasmas morais, ódio acumulado, vazio espiritual e ideias sem limite. Os demônios não aparecem apenas como seres externos.
Eles aparecem como aquilo que invade uma alma quando ela perde o próprio centro. Quando o homem já não sabe mais distinguir liberdade de destruição, inteligência de cinismo, consciência de orgulho, ele se torna disponível. E o mais assustador é que, em Os Demônios, quase ninguém parece perceber o próprio estado. Os personagens falam de progresso, liberdade, ruptura, transformação, futuro, mas por baixo de tudo existe uma força escura, a incapacidade de amar verdadeiramente a vida. O niilismo, em Dostoiévski, não nasce apenas do desejo de destruir o mundo. Muitas vezes nasce da perda da capacidade de enxergar qualquer valor sagrado nele. É isso que torna Os Demônios tão perturbador. Dostoiévski não está apenas criticando política, revolução ou ideologia. Ele está tentando mostrar o que acontece quando o homem perde o centro espiritual e começa a ser conduzido por abstrações. O niilista não quer apenas mudar estruturas. Ele quer desmontar a própria ideia de alma. Não quer reformar o homem. Quer reconstruí-lo a partir de um sistema. E quando uma teoria ocupa o lugar da consciência, o ser humano pode começar a justificar qualquer coisa. Crueldade vira necessidade histórica. Humilhação vira inteligência. Destruição vira coragem. Vazio vira liberdade. O problema é que, em Dostoiévski, toda vez que o homem tenta substituir a alma por uma ideia absoluta, algo monstruoso começa a crescer por dentro. Porque a consciência humana não desaparece apenas porque alguém decidiu chamá-la de ilusão. Ela continua existindo, mas agora deformada, sufocada, ressentida. E quando a alma sufocada encontra uma ideologia pronta para transformar sua dor em missão, nasce uma combinação perigosa. Homens vazios acreditando possuir uma verdade total. Esse é um dos pontos mais assustadoramente modernos de Dostoiévski. Hoje, muita gente não suporta o silêncio da própria existência. Não suporta a solidão, o vazio, a falta de direção, a dor de olhar para dentro sem distrações. Então procura narrativas prontas para escapar desse confronto interior. Entrega a própria consciência para grupos, slogans, tribos, discursos, identidades, guerras simbólicas e ódios coletivos. Porque pertencer a uma raiva compartilhada às vezes parece mais confortável do que enfrentar sozinho a própria ausência de sentido. E assim o colapso silencioso da alma deixa de ser apenas individual. Ele se torna coletivo. Pessoas feridas começam a se reconhecer na mesma destruição. Pessoas vazias encontram pertencimento no ressentimento. Pessoas sem direção espiritual passam a tratar a agressividade como clareza moral. E o mais perigoso é que tudo isso pode acontecer sem que ninguém perceba que a alma foi lentamente substituída por mecanismo, reação e ideologia. Dostoiévski entende algo que continua verdadeiro. O homem sem centro espiritual não se torna neutro. Ele se torna vulnerável. Vulnerável a qualquer ideia que lhe dê identidade rápida, superioridade moral instantânea e sensação de propósito. Em Os Demônios, os personagens parecem tomados por forças maiores do que eles próprios porque perderam o contato com qualquer fundamento interior capaz de resistir ao caos. Já não existe humildade suficiente para questionar a própria vaidade. Já não existe amor suficiente para conter o ressentimento. Já não existe consciência suficiente para impedir a crueldade travestida de racionalidade. O niilismo, então, não aparece apenas como filosofia. Ele aparece como esvaziamento da alma. E quando o homem perde o sentido do sagrado, até a destruição começa a parecer lógica. Talvez seja por isso que Dostoiévski continue tão desconfortavelmente atual. Porque o homem moderno também corre o risco de transformar o vazio em identidade. Corre o risco de trocar a responsabilidade interior por pertencimento coletivo. Corre o risco de usar ideias para não encarar a própria dor. E quando isso acontece, a pessoa já não pensa para encontrar a verdade. Pensa para proteger a própria prisão. O ressentimento passa a organizar a visão de mundo. O orgulho passa a definir o que é aceitável sentir. E a consciência, pouco a pouco, perde espaço para uma espécie de automatismo emocional. Dostoiévski mostra que uma sociedade inteira pode adoecer quando muitos indivíduos espiritualmente vazios começam a legitimar a destruição uns nos outros. O problema nunca é apenas político. É humano. É espiritual. É psicológico. É a alma perdendo sua capacidade de reconhecer o valor da vida antes que seja tarde demais. E é exatamente por isso
que tentar entender os demônios isoladamente faz perder parte da força do livro. O niilismo em Dostoiévski se conecta ao orgulho de Raskolnikov, que tenta colocar a própria inteligência acima da consciência. Conecta-se ao homem do subsolo, que transforma lucidez em ressentimento e consciência em prisão. Conecta-se à liberdade sem Deus discutida em Os Irmãos Karamazov, onde o homem começa a perguntar o que resta da moral quando não existe mais fundamento absoluto. O Dostoiévski. O abismo humano existe justamente para organizar essa travessia completa, ligando sofrimento, orgulho, culpa, niilismo, liberdade, fé e autodestruição como partes de uma mesma anatomia espiritual da condição humana. Porque Dostoiévski não escreve apenas sobre personagens perdidos. Ele escreve sobre aquilo que acontece quando a alma humana perde seu eixo e começa a ser conduzida por qualquer força capaz de preencher o vazio. Mas quando o homem perde Deus, sentido e consciência, ele não se torna livre. Ele se torna disponível para qualquer abismo. Existe uma dor que não desaparece mesmo quando o homem abandona a ideia de Deus. Ele pode rejeitar religião, ironizar fé, negar pecado, negar transcendência, negar qualquer dimensão espiritual da existência, mas ainda assim continua carregando uma necessidade que não consegue arrancar de dentro de si, a necessidade de redenção. E é exatamente aqui que Dostoiévski se torna quase insuportavelmente profundo, porque ele percebe que o colapso da alma humana não é apenas psicológico, não é apenas trauma, orgulho, ressentimento, culpa ou excesso de consciência. Existe também uma fome espiritual. Existe algo dentro do homem que continua procurando perdão mesmo quando ele já não acredita mais em quem poderia perdoá-lo. Em Os Irmãos Karamazov, essa tensão atravessa cada diálogo, cada conflito, cada silêncio. O homem moderno pode expulsar Deus da linguagem, mas não consegue expulsar completamente a necessidade de sentido, de absolvição, de amor e de direção moral. E quando tenta viver como se essa necessidade não existisse, alguma coisa começa a sangrar por dentro. Ivan Karamazov talvez seja uma das figuras mais assustadoras de Dostoiévski justamente porque ele não é um vilão simples. Ele é inteligente, lúcido, sensível ao sofrimento humano, incapaz de aceitar respostas fáceis diante da dor do mundo. Sua revolta não nasce da superficialidade, nasce da incapacidade de aceitar um universo onde inocentes sofrem. Mas, aos poucos, essa revolta vai abrindo espaço para algo mais perigoso. A ideia de que, se Deus não existe, tudo pode ser permitido. E aqui Dostoiévski toca numa ferida gigantesca da alma humana. Porque o problema não é apenas intelectual. O problema é espiritual. Quando o homem perde um fundamento absoluto acima do próprio ego, ele começa lentamente a negociar com a própria consciência. O limite deixa de ser algo sagrado e passa a depender apenas daquilo que o indivíduo consegue justificar. E então liberdade sem direção começa a se transformar em vazio. O homem acredita que está se libertando de Deus, mas muitas vezes está apenas se libertando daquilo que ainda continha sua própria destruição. Mas Dostoiévski não responde a essa crise espiritual com um sermão simplista. Ele não trata Cristo como ornamento religioso nem como decoração moral. Em sua obra, Cristo aparece como confronto absoluto contra o orgulho humano. Onde o homem quer justificar a si mesmo, Cristo exige humildade. Onde o ego quer subir, Cristo desce. Onde a inteligência quer vencer uma discussão, Cristo revela que a alma precisa ser curada, não apenas convencida. É por isso que o idiota é tão desconfortável. O príncipe Mishkin não aparece como herói triunfante, poderoso ou admirável no sentido comum. Sua bondade radical parece quase um escândalo diante de um mundo deformado espiritualmente. As pessoas ao redor dele não sabem o que fazer com alguém que não joga os jogos normais do orgulho, da manipulação, da vaidade e da crueldade. E isso revela uma verdade terrível. O homem moderno muitas vezes tolera melhor o cinismo do que a pureza. A bondade verdadeira incomoda porque ela expõe aquilo que perdemos. O mais assustador é que a necessidade espiritual continua existindo mesmo quando a linguagem espiritual desaparece. Hoje existem pessoas que não sabem mais falar sobre Deus, mas sentem culpa. Pessoas que rejeitam a ideia de pecado, mas não conseguem dormir em paz. Pessoas que abandonaram qualquer referência transcendente, mas vivem procurando desesperadamente algum tipo de absolvição. E então tentam encontrar redenção em relacionamentos, em dinheiro, em trabalho, em reconhecimento,
em estética, em ideologia, em prazer, em produtividade, em vícios ou até no isolamento. A alma continua ferida, mas agora procura cura em qualquer coisa que consiga anestesiá-la por algumas horas. O problema é que nenhuma dessas coisas consegue realmente tocar a raiz espiritual da dor humana. E Dostoiévski parece entender isso com brutal clareza. O homem pode negar Deus intelectualmente e ainda assim continuar sofrendo pela ausência dele sem conseguir nomear essa ausência. Talvez seja por isso que tanta gente hoje viva num estado permanente de inquietação. Não porque falte apenas conforto psicológico, mas porque existe uma dimensão da alma que não aceita ser reduzida apenas a química, lógica, produtividade ou entretenimento. O homem continua precisando de perdão, continua precisando amar sem cálculo, continua precisando acreditar que ainda pode ser restaurado depois da própria queda. E quando essa necessidade não encontra direção espiritual, ela se transforma em ansiedade difusa, vazio constante e busca interminável por distração. A pessoa tenta preencher a alma com excesso de estímulo porque não suporta o silêncio que revelaria sua fome mais profunda. Em Dostoiévski, o sofrimento espiritual nasce justamente dessa ruptura. O homem quer viver sem Deus, mas continua precisando desesperadamente daquilo que só Deus representava para sua consciência. Não necessariamente instituição, não necessariamente dogma, mas sentido, misericórdia, verdade e redenção. E é exatamente por isso que Dostoiévski continua tão atual num mundo aparentemente cada vez mais distante da fé, porque ele não escreve apenas para religiosos. Ele escreve para qualquer ser humano que já sentiu o peso da culpa, do vazio, da autodestruição e da necessidade de ser perdoado. O Dostoiévski. O abismo humano existe justamente para atravessar essa dimensão espiritual e psicológica da obra dele sem superficialidade. Não é catequese, não é sermão, não é aula acadêmica fria. É uma exploração profunda da necessidade humana de redenção dentro de Crime e Castigo, Memórias do Subsolo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e outras obras onde Dostoiévski desmonta o orgulho humano e revela a guerra invisível entre liberdade, culpa, fé, sofrimento e salvação. Porque no fundo, talvez a pergunta mais dolorosa da obra dele seja esta: o que acontece com um homem que já não acredita em redenção, mas continua precisando desesperadamente dela? E quando o homem não aceita ser salvo, muitas vezes ele escolhe se destruir com as próprias mãos. Existe uma ideia confortável que muitos gostam de acreditar, a de que o ser humano sempre busca a própria felicidade. Mas Dostoiévski destrói essa ilusão repetidas vezes. Ele percebe algo muito mais sombrio e muito mais humano. Às vezes o homem não quer paz, quer intensidade. Às vezes não quer sair do abismo. Quer apenas continuar caindo de uma maneira que faça sentido para sua dor. E é aqui que o colapso silencioso da alma humana assume uma forma ainda mais cruel, porque ele deixa de acontecer apenas em grandes crimes ou decisões extremas. Começa a acontecer em pequenas escolhas repetidas, em vícios cultivados como companhia, em relações que humilham, em apostas emocionais feitas contra si mesmo, em pequenas renúncias diárias à própria dignidade. O homem não se destrói apenas quando explode. Muitas vezes ele se destrói lentamente, enquanto continua funcionando por fora e se afundando por dentro. Em O Jogador, Dostoiévski mostra isso com brutal precisão. O vício não aparece apenas como desejo de dinheiro. O jogador não está perseguindo somente riqueza. Existe algo mais profundo acontecendo. Existe fascínio pelo risco, pela vertigem, pela possibilidade de perder tudo. O jogador sente prazer na tensão entre esperança e ruína. Cada aposta parece uma tentativa de tocar o destino com as próprias mãos. E quanto mais ele perde, mais se aproxima daquele estado estranho em que o sofrimento começa a se misturar com excitação. Dostoiévski conhecia isso não apenas intelectualmente, mas existencialmente. O jogador não quer apenas vencer. Ele quer sentir o abismo olhando de volta para ele. Quer experimentar a sensação de estar à beira do colapso. Porque para certas almas feridas, a intensidade parece mais suportável do que o vazio. E assim o homem continua apostando não apesar da destruição, mas às vezes por causa dela. Esse mesmo mecanismo aparece de outras formas em toda a obra de Dostoiévski. Em Humilhados e Ofendidos, existem pessoas que amam até se apagar.
pessoas que aceitam migalhas emocionais porque a alma já se acostumou à posição de inferioridade, pessoas que confundem sofrimento com profundidade do amor, esperam, suportam, se humilham, se quebram em silêncio e mesmo assim continuam retornando para aquilo que as fere, não porque gostem conscientemente da dor, mas porque existe algo dentro delas que já não acredita merecer outra coisa. A humilhação deixa de ser acidente e começa a parecer identidade. E isso talvez seja uma das coisas mais devastadoras que Dostoiévski compreende. O homem pode transformar a própria ferida em casa. Pode viver tanto tempo dentro da dor. Em gente pobre, a tragédia assume outra forma. Não é o grande colapso dramático. É a delicadeza esmagada lentamente pela miséria, pela vergonha, pela pequenez das condições humanas. Dostoiévski olha para os pobres não apenas como estatística social, mas como almas tentando sobreviver sem perder completamente a dignidade. Existe algo profundamente doloroso em ver seres humanos tentando manter ternura, afeto e humanidade dentro de circunstâncias que parecem empurrá-los continuamente para o desespero. E talvez seja exatamente aí que o colapso silencioso se torne mais cruel. Quando a pessoa não perde apenas dinheiro, posição ou conforto, mas começa a perder a crença de que sua existência possui algum valor. A pobreza, em Dostoiévski, não destrói apenas o corpo. Ela ameaça destruir a percepção que o homem tem da própria humanidade. E então chegamos à A Casa dos Mortos, onde Dostoiévski atravessa o sofrimento real da prisão e encontra algo perturbador. Mesmo entre criminosos, condenados e destruídos, ainda existe humanidade. Ainda existe vergonha, memória, desejo de dignidade, necessidade de ser visto como gente. Isso é importante porque Dostoiévski nunca olha para os quebrados com superioridade moral. Ele não escreve como alguém que aponta o dedo de cima. Ele escreve como alguém que sabe que a alma humana é contraditória, faminta, ferida e capaz de desejar o próprio dano. O prisioneiro, o viciado, o humilhado, o pobre, o apaixonado que aceita ser destruído, todos eles carregam algo profundamente humano. E talvez seja justamente isso que torne suas histórias tão dolorosas. Perceber que a autodestruição raramente nasce apenas da maldade. Muitas vezes nasce da fome de amor, da vergonha, do vazio, do ressentimento, da necessidade de sentir alguma coisa ou da incapacidade de acreditar que existe saída. Olhe para o homem moderno e tudo isso continua acontecendo apenas com outras roupas. Pessoas que voltam repetidamente para relações que as destroem. Pessoas que sabotam oportunidades quando estão perto de melhorar de vida. Pessoas que gastam o que não têm porque o risco dá sensação de existência. Pessoas que procuram a aprovação exatamente de quem as despreza. Pessoas que confundem intensidade com destino. Pessoas que dizem é complicado, quando no fundo já se acostumaram a sobreviver emocionalmente em posição de inferioridade. E quanto mais tempo permanecem ali, mais difícil parece imaginar outra forma de viver. Porque existe uma parte da alma humana que, quando ferida profundamente, prefere a dor conhecida ao desconhecido da liberdade. Dostoiévski entende isso com uma compaixão brutal. Ele não absolve tudo, mas também não reduz o homem a um rótulo simples de forte ou fraco. Ele sabe que às vezes o ser humano participa da própria destruição enquanto desesperadamente gostaria de ser salvo dela. Talvez seja por isso que a obra dele continue tão necessária, porque ela não fala apenas dos grandes intelectuais, dos revolucionários, dos assassinos ou dos filósofos. Ela fala também dos humilhados, dos pobres, dos dependentes emocionais, dos compulsivos, dos prisioneiros, dos viciados, dos quebrados por dentro. Quem quer entender Dostoiévski de verdade precisa atravessar essa galeria humana inteira, porque é nela que aparece o mapa mais profundo do abismo. O Dostoiévski, o abismo humano aprofunda exatamente essas conexões, mostrando como vício, humilhação, compulsão, sofrimento e autodestruição se ligam ao orgulho, à culpa, à ausência de sentido e à necessidade de redenção. Porque, em Dostoiévski, ninguém se perde de uma vez. A alma vai cedendo aos poucos, acostumando-se lentamente à própria queda. E no fim, Dostoiévski parece nos conduzir a uma pergunta insuportável. Talvez o aspecto mais assustador de Dostoiévski seja que seus personagens nunca parecem totalmente distantes. No começo, eles parecem extremos demais.
um assassino febril andando por ruas sufocantes, um homem escondido num subsolo psicológico, incapaz de viver normalmente, revolucionários consumidos por ideias destrutivas, jogadores se afundando em compulsão, homens quebrados pela culpa, pelo orgulho, pelo vazio, pela vergonha, pela necessidade desesperada de sentido. Mas quanto mais tempo você permanece dentro dessas histórias, mais desconfortável tudo se torna, porque chega um momento em que você percebe que Dostoiévski não está apenas falando deles. Está falando de mecanismos humanos que continuam vivos. Está falando da maneira como a alma começa a se deformar antes que qualquer tragédia aconteça do lado de fora. Está falando do orgulho que se disfarça de lucidez, da culpa que continua viva mesmo quando ninguém acusa, da consciência que pensa tanto que perde a capacidade de viver, do vazio espiritual que transforma a destruição em liberdade, da dor que lentamente vira identidade. Então você percebe algo inquietante. O colapso silencioso da alma humana quase nunca começa com um grande evento. Ele começa em pequenas concessões interiores. Raskolnikov não cai apenas porque mata. Ele cai porque começou a acreditar que sua dor lhe dava o direito de ultrapassar certos limites. O homem do subsolo não se destrói apenas porque sofre. Ele se destrói porque transforma sofrimento em superioridade moral. Os personagens de Os Demônios não se tornam perigosos apenas porque defendem ideias radicais. Tornam-se perigosos porque perderam a capacidade de sentir a vida humana como algo sagrado. Ivan Karamazov não atravessa apenas uma crise intelectual. Ele atravessa uma crise espiritual onde liberdade sem fundamento começa a se transformar em abismo. O jogador não aposta apenas dinheiro. Aposta a própria alma na vertigem da destruição. E os humilhados de Dostoiévski não sofrem apenas pela crueldade dos outros. Muitas vezes sofrem porque se acostumaram a sobreviver dentro da própria ferida. Tudo isso forma uma única anatomia invisível. Uma guerra interna entre orgulho e humildade, liberdade e medo, culpa e justificativa, fé e negação, desejo de salvação e prazer secreto na própria queda. E talvez seja exatamente por isso que a obra de Dostoiévski continua tão viva num mundo moderno que aparentemente mudou tanto. Porque o homem contemporâneo ainda carrega as mesmas guerras, apenas com novas linguagens. Continua tentando justificar a própria dor para não encarar a própria consciência. Continua confundindo excesso de pensamento com profundidade. Continua procurando pertencimento em ideologias para não enfrentar o vazio individual. Continua buscando anestesia emocional em prazer, produtividade, excesso de estímulo e relações destrutivas. Continua querendo liberdade sem responsabilidade. Continua tentando substituir redenção por distração. E enquanto tudo isso acontece, algo dentro dele vai se desfazendo em silêncio. Não de uma vez, não dramaticamente, mas lentamente. Como uma rachadura que cresce por baixo da superfície enquanto a aparência continua intacta. Talvez você tenha começado este vídeo pensando que veria apenas uma análise sobre Dostoiévski. Talvez achasse que ouviria reflexões sobre literatura russa, personagens antigos, questões filosóficas distantes da vida comum. Mas em algum momento, provavelmente percebeu que não estava ouvindo apenas sobre Raskolnikov, Ivan Karamazov, o homem do subsolo ou os humilhados de Dostoiévski. Estava ouvindo sobre pessoas reais, pessoas que você conhece. Talvez estivesse ouvindo sobre partes de si mesmo, sobre a ansiedade sem nome, sobre a culpa escondida atrás da rotina, sobre a solidão cercada de estímulos, sobre o orgulho que impede pedido de ajuda, sobre a vontade de desaparecer sem conseguir explicar exatamente por quê, sobre a sensação de que algo dentro do homem moderno está cansado, vazio e espiritualmente perdido, mesmo cercado de distrações. É aqui que Dostoiévski deixa de ser apenas escritor. Ele se torna um espelho brutal da alma humana. E esse vídeo foi apenas uma porta de entrada, porque Dostoiévski é grande demais para caber num único tema. Em sua obra, tudo está conectado. O sofrimento se liga à culpa. A culpa se liga ao orgulho. O orgulho se liga à liberdade. A liberdade se liga ao niilismo. O niilismo se liga à perda de Deus. A perda de Deus se liga à necessidade desesperada de redenção. E todas essas conexões formam aquilo que talvez seja o verdadeiro centro da obra dele, o abismo humano. Não como conceito abstrato, mas como experiência existencial.
como aquilo que existe dentro do homem quando todas as justificativas começam a falhar. Por isso, entender Dostoiévski de verdade exige mais do que assistir vídeos isolados. Exige atravessar essas camadas lentamente, conectando personagens, símbolos, dores, crises espirituais e conflitos morais como partes de uma mesma exploração da condição humana. Foi exatamente para isso que nasceu Dostoiévski, O Abismo Humano, não como curso de literatura russa, não como resumo de livros, não como aula acadêmica fria, e muito menos como autoajuda filosófica. O projeto é uma exploração filosófica, psicológica e existencial da alma humana através das principais obras de Dostoiévski. Crime e Castigo, Memórias do Subsolo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, O Idiota, O Jogador, A Casa dos Mortos, Gente Pobre e Humilhados e Ofendidos aparecem ali não apenas como romances, mas como mapas do sofrimento, da culpa, do vazio, da fé, da liberdade, do orgulho, da autodestruição e da necessidade humana de redenção. É uma travessia construída para quem sente que existe algo profundamente humano na obra de Dostoiévski que não pode ser reduzido a resumo escolar nem a frases soltas de internet. O link está na descrição. Se você quer atravessar Dostoiévski com profundidade, sem linguagem acadêmica e sem superficialidade, esse é o próximo passo. Porque algumas obras não servem apenas para serem entendidas. Servem para desmontar as ilusões que usamos para sobreviver. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente medo real de olhar profundamente para Dostoiévski. Não porque ele fale de crimes, loucura, miséria ou sofrimento, mas porque ele obriga o homem a encarar aquilo que normalmente passa a vida inteira tentando evitar dentro de si mesmo. No fim, Dostoiévski parece deixar uma pergunta pairando sobre cada leitor, uma pergunta que atravessa orgulho, culpa, liberdade, fé, vazio e autodestruição. O que ainda resta do homem quando todas as máscaras finalmente caem? E talvez seja justamente aí que sua obra se torne perigosa. Porque Dostoiévski não é perigoso porque fala de criminosos, loucos, pobres, humilhados ou pecadores. Ele é perigoso porque, quando você olha tempo suficiente para esses personagens, começa a perceber que o abismo deles não está tão distante assim. Talvez ele apenas tenha nomes diferentes dentro de você.